Hoje vamos falar sobre a importância do conhecimento bíblico para o cristão. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Essa é uma declaração muito séria do nosso Supremo Mestre. Conhecer as Escrituras, de fato, biblicamente falando, significa conhecer ao Deus Trino, seu autor, e ter comunhão com ele. Até porque a nossa certeza que este livro é a palavra de Deus provém da operação interna do Deus Espírito Santo, o qual convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não se trata apenas de conhecermos o conteúdo bíblico em si, mas não podemos negar que saber o que o texto diz faz parte desse conhecimento bíblico. O homem e a mulher, uma vez regenerados, uma vez com a mente de Cristo, devem, conforme as suas forças, ler a Escritura a fim de serem instruídos na palavra da verdade. Dito isto, uma pergunta importante: como conhecer a Bíblia? Como ter um conhecimento sólido para não ser levado por todo vento de doutrina? É fato que devemos saber o que está escrito na palavra de Deus, mas, tão importante quanto, precisamos saber o que também está escrito. Como assim? Há uma diferença entre saber o que está escrito e saber o que também está escrito nas Escrituras? Sim, há. Vamos para o nosso primeiro exemplo prático. Em Mateus capítulo 4, temos um dos registros da tentação de Jesus. O nosso grande Deus eterno, Criador do universo, Senhor e Salvador, se fez homem e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Num determinado momento, como sabemos, Satanás levou a pessoa de Cristo ao pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, atenção ao termo, pois está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Ao que Jesus respondeu: também está escrito, atenção ao termo, também está escrito, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Só uma informação, eu estou citando e vou citar ao longo do vídeo a edição contemporânea da Bíblia, ok? Continuando, como sabemos, a expressão está escrito, proferida por Satanás, é uma referência ao texto sagrado, Salmo de número 91. Ou seja, o nosso arqui-inimigo ardilosamente tentou usar a própria Escritura, a própria palavra de Deus, a própria palavra de Cristo a fim de fazê-lo pecar. Mas Jesus respondeu com a Escritura, porém, não com o que está escrito como Satanás o fez. Em sua resposta, o nosso Salvador mencionou o que também está escrito. Deuteronômio capítulo 6. Qual é a lição aqui? Muito preciosa. Jesus está claramente ensinando que nenhuma passagem da Bíblia deve ser interpretada isoladamente. Foi o que o diabo tentou fazer, dizendo para Cristo se jogar do pináculo do templo, tendo como base uma passagem bíblica interpretada completamente fora do seu contexto. Entretanto, Cristo, ao mencionar o que também está escrito, mostra-nos que uma passagem bíblica deve ser interpretada à luz do contexto escriturístico no qual ela está inserida. Isso significa que toda ordenança e toda doutrina da igreja devem ter como base passagens bíblicas devidamente interpretadas à luz do contexto maior das Sagradas Escrituras. Seguindo essa linha, podemos afirmar que nem tudo que está escrito no Antigo Testamento, por exemplo, deve ser praticado pela igreja hoje, na plenitude dos tempos. Não é porque foi ordenado por Deus, não é porque está escrito, que devemos colocar em prática hoje, após a morte de Cristo na cruz. E quero deixar bem claro, o Antigo Testamento é tão Escritura quanto o Novo, é tão Palavra de Deus inerrante quanto o Novo Testamento. Afinal de contas, segundo a própria Escritura, nós estamos edificados sobre o fundamento dos profetas, Antigo Testamento, apóstolos, Novo Testamento, tendo Cristo como a pedra angular, Efésios 2:20, significando que a correlação peculiar entre o Antigo e o Novo Testamento e as doutrinas daí extraídas devem ter como base a pessoa de Cristo, a sua encarnação, as suas obras, a sua palavra, a sua morte e a sua ressurreição, de modo que todas as coisas do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo, as quais Paulo chamou na sua epístola aos Colossenses capítulo 2 de sombras das coisas futuras, não devem ser praticadas pela igreja hoje, nos últimos dias. Por exemplo, a circuncisão é bíblica? Sim. Foi ordenada por Deus? Sem dúvida. Está escrito, Gênesis 17. Deus falou com Abraão e ele obedeceu a voz do seu Senhor, circuncidando a todos em sua casa, a si mesmo e o seu filho Ismael. Está escrito no próprio Antigo Testamento, para não irmos para o Novo nesse sentido, que a circuncisão apontava para algo maior, para a circuncisão espiritual, ou seja, para a regeneração espiritual feita no coração da igreja no Antigo Testamento, da qual Abraão fazia parte. Abrindo um parênteses, sim, existe apenas uma igreja,
um povo de Deus descrito no Antigo e Novo Testamento. E todos os que hoje creem, os que crerão em Cristo, também fazem parte deste povo. Recomendo fortemente a leitura deste livro do pastor e professor Paulo Brasil, A Igreja do Velho Testamento. O próprio João Calvino, nas Institutas, chamou os crentes em Deus do Antigo Testamento de igreja. É bíblico, necessário dizer isso. Continuando, lembrando que Abraão já tinha sido justificado pela fé quando Deus o ordenou a circuncisão. Os verdadeiramente salvos, arrancar o prepúcio demonstrava uma obra espiritual já feita no coração. Tanto que na época do profeta Jeremias, o povo estava no estado de rebeldia e Deus falou através do profeta. Jeremias 4:4. Circuncidai-vos para o Senhor e arrancai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém. As crianças, embora não tivessem idade para crer, pois eram circuncidadas no 8º dia de vida, eram filhos e filhas do povo de Deus. Portanto, receberam este selo ou sinal pactual como membros do povo da aliança. A circuncisão foi um dos sacramentos estabelecidos por Deus na antiga aliança, assim como a Páscoa. E a circuncisão foi para a igreja no Antigo Testamento o que o batismo é para a igreja no Novo Testamento. Essa é uma das principais razões para crermos no batismo infantil. Já a Páscoa foi para a igreja no Antigo Testamento o que a Santa Ceia é para a igreja no Novo Testamento. São sacramentos. E o que é o sacramento, senão, como disse Agostinho, o sinal visível da graça invisível de Deus? É claro que o sacramento é muito mais do que isso, mas esta frase resumida mostra-nos lindamente a importância dos sacramentos nas Sagradas Escrituras. O que devemos fazer? Praticar a circuncisão porque foi ordenada por Deus, porque está escrito na Bíblia? De maneira nenhuma, pois também está escrito, Gálatas 5:6, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O importante é a fé que opera pelo amor. A epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas foi escrita justamente a fim de combater os falsos judaizantes, os quais queriam reintroduzir práticas do Antigo Testamento já abolidas em Cristo, sendo a circuncisão uma delas. Outro exemplo, os sacrifícios de animais. São bíblicos? Sim. Foram ordenados por Deus? Seríamos loucos se disséssemos o contrário. Está escrito, Êxodo 29, 2 cordeiros de um ano deveriam ser sacrificados todos os dias em holocausto, um pela manhã e outro à tarde. Por este motivo, o fogo deveria arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Está escrito em Levítico, nos primeiros capítulos, detalhes acerca de várias ofertas, como holocaustos, ofertas pacíficas, ofertas de cereais, ofertas para pecados voluntários, para pecados ocultos, para pecados cometidos pelos sumos sacerdotes, pelos líderes, etc. Vamos então praticar o sacrifício de animais porque está escrito na Bíblia que Deus o exigiu? Isso seria abominável, visto que também está escrito, Evangelho segundo escreveu João no 1º capítulo. Quando João Batista olhou para Cristo, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eis o mais sublime de todos os sacrifícios. Eis o homem para o qual todos os sacrifícios veterotestamentários ou do Antigo Testamento apontam. João Batista estava contemplando o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo, prestes a ser imolado no templo. Além disso, também está escrito, Hebreus 10:12, este é Jesus. O autor está contrastando Cristo com os sacerdotes da antiga aliança. Este, porém, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Em outros termos, o sacrifício de Cristo foi único, perfeito, completo, eternamente eficaz, portanto, irrepetível. Logo, não há mais sacrifício pelo pecado, ele foi feito na cruz. Outro exemplo, a figura do sumo sacerdote, a qual foi estabelecida por Deus no Antigo Testamento. Tratava-se do líder espiritual dos filhos de Israel, da igreja na Antiga Aliança. Arão inaugurou esta ordem. Todos os sumos sacerdotes, assim como os sacerdotes, deveriam ser da tribo de Levi. E uma vez no ano, como sabemos, o sumo sacerdote acessava o Santo dos Santos, uma vez no ano, não sem sangue, no dia da expiação. Qual deve ser a nossa conclusão como leitores das Escrituras? Estabeleceremos sumo sacerdote nas igrejas de Deus? Isso seria outro evangelho. Os líderes da igreja neotestamentária são os bispos, presbíteros e pastores, termos estes intercambiáveis no Novo Testamento, ou seja, têm o mesmo significado. Eles apacentam o rebanho de Deus. Acima de tudo, também está escrito, Hebreus 9, 11, 12, tendo Cristo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos,
isto é, não desta geração, e não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. O texto é autoexplicativo. Cristo é o nosso sacerdote para sempre, mas não da ordem levítica, pois ele é da tribo de Judá, mas segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus capítulo 7. Portanto, a figura do sumo sacerdote foi transitória, assim como o ministério profético do Antigo Testamento foi transitório, assim como os apóstolos foram transitórios, assim como os cooperadores e evangelistas, os quais auxiliavam os apóstolos, também foram transitórios. Perceberam como é importante termos um conhecimento abrangente das Escrituras? É valioso saber o que está escrito, sim, porém, é de fundamental importância se familiarizar com o que também está escrito. Mas vamos sair deste contexto puramente bíblico para a história da igreja. Vamos para o segundo século, onde os nossos irmãos e irmãs em Cristo, pela primeira vez, se viram órfãos. Órfãos de quem? Dos apóstolos. Claro que a palavra órfão na minha fala tem um significado diferente da palavra órfão dita por Cristo. De fato, nosso Salvador está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O outro Consolador, o Deus Espírito Santo, está conosco. Cristo não nos deixou órfãos. Ponto. Contudo, a presença de Cristo não implica em ausência de sofrimentos, de perdas e de provações. A igreja, nos primeiros séculos, passou por momentos difíceis, muito difíceis, extremamente difíceis e períodos de paz, como disse Salomão em Eclesiastes capítulo 13, é uma realidade. Há tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de guerra e tempo de paz. E até hoje a igreja é perseguida, inclusive culminando no martírio, como em países na África e Oriente Médio. A famosa janela 10/40 ilustra muito bem essa realidade. Quando lemos o Novo Testamento e o comparamos com o segundo século, fica claro que há uma diferença entre a igreja com os apóstolos e a igreja imediatamente sem os mesmos. Por quê? Quando havia uma controvérsia, um problema, um litígio nos primórdios da igreja e esse conhecimento chegava até os apóstolos, eles agiam. Como? De várias maneiras. Por exemplo, enviando cartas. Aliás, a maioria das epístolas apostólicas do Novo Testamento são respostas apostólicas a problemas reais no seio de igrejas locais. Os próprios pais apostólicos, para não mencionarmos os pais da igreja, seguiram esse padrão. Por exemplo, Clemente de Roma escreveu uma epístola aos Coríntios. A autoria da segunda epístola de Clemente também aos Coríntios não é atribuída a ele. Policarpo de Esmirna escreveu uma epístola aos Filipenses. Inácio de Antioquia escreveu 7 cartas ou mais, uma epístola aos Romanos, uma epístola aos Efésios, uma epístola ao próprio Policarpo de Esmirna, uma epístola aos Filadelfos e outras. Diga-se de passagem, a correspondência por carta foi um meio de comunicação abundante e eficaz na antiguidade. Outro exemplo, outra atitude apostólica, o aconselhamento direto aos líderes de igrejas locais. Timóteo foi líder na igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo então escreveu suas 2 epístolas a Timóteo. Nelas encontramos palavras de encorajamento, instruções, consolo, descrições acerca do que encontrar nos futuros candidatos ao presbitério, diaconato, etc. Em Atos 20 está descrito um notável conselho do apóstolo Paulo aos presbíteros ou pastores, dá no mesmo, da igreja de Éfeso. E percebemos quão grande influência o apóstolo Paulo exerceu sobre os pastores ali, como eles tinham uma amizade verdadeira. E quando o apóstolo Paulo se despediu deles, houve pranto, choro, beijos, abraços, eles oraram juntos, foi uma cena emocionante, carregada de afeto. É indiscutível a enorme influência do apóstolo Paulo sobre eles. Mais um exemplo, os apóstolos tinham seus auxiliares e cooperadores, já mencionados, e houve uma demanda na ilha de Creta. O apóstolo Paulo então enviou Tito até lá, a fim de estabelecer presbíteros naquela região. Eis a razão da epístola do apóstolo Paulo a Tito. Nela, assim como nas epístolas a Timóteo, encontramos palavras de consolo, ânimo, as características dos candidatos ao presbitério, diaconato, etc. São epístolas pastorais, como sabemos. Então, com o arvorecer do segundo século, tudo isso acabou. Todos os apóstolos morreram. Embora os pastores, presbíteros e bispos sejam os descendentes espirituais dos apóstolos em termos de liderança e instrução da igreja, o impacto inicial no segundo século, devido à ausência dos apóstolos, foi inevitável. John Kelly, no seu livro Patrística pela Vida Nova, muito conhecido, descreve as heresias do segundo século e como a igreja neste cenário já não poderia mais recorrer aos apóstolos. Foi um período difícil também por causa dessa nova realidade. O mesmo aconteceu com os próprios apóstolos. Como assim? Após 3 anos de discipulado e de um relacionamento íntimo com Jesus, eles foram impactados inicialmente com a ausência de Cristo. Em Mateus 26,
Após o registro da Santa Ceia de Jesus com os apóstolos, foi-lhes anunciado pelo próprio Cristo que todos iriam abandoná-lo, o que eles negaram. Inclusive, esse período difícil no qual os discípulos sentiriam a dor da perda do Mestre foi profetizado por Zacarias. E Jesus citou justamente esta profecia nesta ocasião, dizendo: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Zacarias capítulo 13. E foi exatamente o que aconteceu. Além de que, na própria prisão de Cristo, os discípulos ficaram desesperados. Pedro cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Um jovem, envolto num lençol nu, saiu correndo em meio à escuridão após tentarem prendê-lo sem sucesso. Alguns eruditos dizem tratar-se de João Marcos, autor do Evangelho segundo escreveu Marcos. Todos os discípulos se dispersaram, todos. Quando as mulheres anunciaram aos apóstolos a ressurreição de Jesus, eles não acreditaram. Tais palavras lhes pareciam loucura, segundo o relato de Lucas. Foi uma fase turbulenta para os apóstolos, da prisão de Cristo até a sua ressurreição e aparição. Ou seja, assim como os apóstolos inicialmente passaram por dificuldades sem Cristo fisicamente ausente, a igreja inicialmente também passou por dificuldades sem os apóstolos poderem agir como eles agiram, uma vez que estavam todos mortos nesse período. O século II então inaugura essa fase pós-apostólica. Mas você deve estar pensando, nós, como igreja, também estamos vivendo e enfrentando as heresias sem os apóstolos. Sim, concordo. Todavia, a nossa era é incomparavelmente mais confortável. Por quê? Vejam, vamos considerar a morte do apóstolo João no ano 100 depois de Cristo. Isso significa que hoje, em 2024, se passaram mais de 1900 anos de história. Isto é, nós temos mais de 1900 anos de experiência no combate às heresias sem os apóstolos. E nestes 1900 anos, muitas coisas boas, as quais contribuíram para o nosso conforto hoje, aconteceram. Só nos primeiros séculos ocorreram 4 importantes concílios, 2 no século IV e 2 no século V, a saber, em 325 o Concílio de Nicéia, em 381 o Concílio de Constantinopla, em 431, praticamente um ano após a morte de Agostinho, o Concílio de Éfeso, e em 451 o famoso Concílio de Calcedônia. Heresias foram combatidas energicamente, embora muitas delas estejam presentes hoje com outra roupagem, outro rótulo. Importantes sínodos regionais foram convocados. A teologia foi abundantemente sistematizado neste período de 1900 anos. Milhares de comentários bíblicos foram escritos por homens piedosos. Credos foram redigidos. Confissões. Tivemos a Reforma em 1517, a Reforma Reformada, a Reforma Inglesa com as suas peculiaridades, o Sínodo de Dort ou Dordrecht, realizado na Holanda no século XVII, sínodo este que gerou os robustos cânones de Dort. Ainda no século XVII, na Inglaterra, Londres, em meio à Guerra Civil, aconteceu a Assembleia de Westminster, da qual brotaram os nossos principais símbolos de fé, a nossa confissão de fé e catecismo. Temos acesso a uma biblioteca que sequer ocupa um espaço físico. Recentemente, na década de 70, no século XX, em 1978, nos Estados Unidos, ocorreu o Conselho Internacional sobre a Inerrância Bíblica, liderado por R.C. Sproul, James Parker, Norman Geisler e outros. Deste conselho, a Declaração de Chicago foi redigida. Leiam e releiam essa declaração. Vejam o nome do conselho, só o nome mostra-nos a piedade dos eminentes eruditos que participaram dessa reunião, a qual foi, entre outras coisas, uma resposta ao liberalismo teológico. Enfim, a lista de benefícios é enorme, por isso é no mínimo injusto comparar a nossa era sem os apóstolos com o século II sem os mesmos. Não tem comparação. Como mencionei, este século II foi definitivamente o início de uma nova era na história da igreja. E justamente no segundo século, um grupo de pessoas cujas doutrinas entravam em conflito com os ensinamentos apostólicos começou a dar trabalho para a igreja. Eu estou falando, claro, dos gnósticos. Embora o gnosticismo tenha tomado corpo nos séculos II e III, é consenso que na época dos apóstolos havia um proto-gnosticismo. E atribui-se a origem deste proto-gnosticismo também a Simão o Mago, citado em Atos 8. Além disso, Jesus menciona os Nicolaitas em Apocalipse capítulo 2 na sua fala sobre a igreja de Éfeso. Muitos estudiosos afirmam que eles configuravam um grupo gnóstico primitivo. Mas quais eram as crenças gnósticas? Quais eram as suas linhas doutrinárias? Segundo Kelly, existiram várias linhas de pensamento dentro do gnosticismo e ele destaca-nos a escola do famoso cristão do século II, gnóstico Valentino, tendo ensinado em Roma e Alexandria, estes centros teológicos importantes na antiguidade,
como Jerusalém, Antioquia, norte da África, Cartago e outros. Perceberam que eu chamei Valentino de cristão? Kelly também o fez. Isso porque muitos gnósticos se consideravam cristãos. Por isso que Berkhoff, no seu livro A História das Doutrinas Cristãs pela PES, quando ele descreveu os gnósticos, ele o fez dizendo que eles eram uma distorção ou uma perversão do cristianismo. Muitos deles se consideravam, de fato, cristãos. E quais eram as crenças da escola de Valentino? Importante destacar apenas alguns pontos importantes. Trata-se do resumo, ok? Se você quer um estudo exaustivo sobre os gnósticos, leia esta obra, Irineu de Leão, Contra as Heresias pela Paulus. Aqui é caldo grosso. Comecemos com a divindade. Deus, segundo a escola gnóstica de Valentino, acima do universo, acima do cosmos, acima deste mundo material, habita o Pai Supremo, Bitos, a mônada não gerada e o éon perfeito. Destes procederam emanações em pares de éons, entre os quais destaca-se um par de éon constituído por Cristo e o Espírito Santo. Este mundo material, físico, caído, não foi criado pelo Pai Supremo, mas por uma outra divindade inferior. Sim, o famoso demiurgo. Essa palavra no grego significa também artífice. Embora nos ensinos de Platão o demiurgo não tenha criado este universo, de fato, segundo Kelly, Valentino ensinava que o demiurgo, sim, foi o criador deste mundo material. E como estamos falando de uma seita cristã que utiliza a escritura, onde está este Pai Supremo ou este demiurgo na Bíblia? O demiurgo, por exemplo, é o Deus do Antigo Testamento, o Criador dos céus e da terra, o Deus dos profetas. E o Pai Supremo é o Deus que enviou Jesus Cristo ao mundo, ele é a pessoa do Pai no Novo Testamento. Ou seja, segundo essa escola gnóstica, na Escritura nós temos a descrição de dois deuses. Agora vocês sabem por que o heresiarca Marcião e os marcionitas creram no que creram. Embora ele não tenha sido um gnóstico, segundo alguns estudiosos, ele deve ter sido influenciado por eles. O ser humano, por sua vez, existe em três categorias: os carnais, os psíquicos e os pneumáticos. A soteriologia gnóstica dizia o seguinte: os carnais não podem ser salvos. Os psíquicos, sim, podem ser salvos com alguma dificuldade. Já os pneumáticos, para serem salvos, basta aprender os ensinamentos de Jesus. E muitos mestres gnósticos se viam como herdeiros dos apóstolos, em o que se refere à interpretação da Escritura também. E Kelly destaca-nos claramente que tais mestres tinham uma habilidade excepcional na manipulação do texto bíblico a fim de fazer ou dizer o que eles queriam. Muitas pessoas creram nos seus ensinamentos. A Escritura deve ser interpretada corretamente, diziam os mestres gnósticos. E essa chave ou conhecimento para a interpretação da Escritura, segundo eles, não era público. Somente eles tinham acesso, somente eles tinham recebido tal gnose ou conhecimento dos apóstolos. Temos um problema. Então Deus levantou dois homens no segundo século para combatê-los. São eles, o primeiro, já mencionado, Irineu de Lyon ou de Lyon, atual França. Lembrando que Irineu não foi natural dali, mas de Esmirna, sendo contemporâneo e discípulo de Policarpo de Esmirna, o qual foi discípulo do apóstolo João. Ele é conhecido assim, Irineu de Lyon ou de Lyon, porque ele foi ordenado bispo nessa região e seu ministério teve grande destaque ali. Da mesma forma, Agostinho de Hipona, este grande pai da igreja, não foi natural de Hipona, mas de Tagaste, também na África, atual Argélia. Pelo fato de ter sido ordenado bispo ali e ter experimentado um ministério produtivo nesta região, ele ficou conhecido assim, Agostinho de Hipona. Certo? Então este é o nosso primeiro nome, Irineu de Lyon, o qual foi um gigante no combate aos gnósticos. Esta obra, Contra as Heresias, pela Paulus, foi escrita justamente a fim de combatê-los. Ele expõe minuciosamente a doutrina na primeira parte e, na sequência, ele a refuta. Trata-se da junção de 5 volumes e é um clássico, simplesmente um clássico. O segundo nome, tão extraordinário quanto, Tertuliano de Cartago, atual Tunísia, norte da África. Ele sim foi natural dali. Esta obra de Tertuliano, pela Paulus, Apologético, descreve-nos logo no início uma lista com as obras de Tertuliano. E uma delas se chama Adversus Valentinianus, do latim, contra os valentinianos. Isso significa que Tertuliano combateu energicamente os ensinamentos de Valentino. E o que esses homens defenderam, Irineu e Tertuliano? Dadas as circunstâncias, eles proclamaram de uma maneira singular, ao lado das Escrituras, como um subproduto deste confronto contra os gnósticos, a tradição.
Escrituras e tradição. E o que era a tradição nesse contexto, segundo Kelly, nesse confronto contra os gnósticos? Basicamente, a correta interpretação da Escritura e a pregação da palavra de Deus oriundas dos apóstolos. Ao contrário da tradição de hoje, e é claro que isso levou tempo, esta não se opunha ao texto canônico. Pelo contrário, estava em perfeita harmonia com a palavra escrita, significando também os próprios escritos apostólicos. E tal gnose, segundo Irineu e Tertuliano, tal conhecimento, tal tradição não era secreta como alegavam os mestres gnósticos. Os apóstolos pregaram, escreveram e transmitiram publicamente seus ensinamentos, os quais estão presentes e acessíveis no seio da igreja para qualquer pessoa, eles afirmaram. Como Kelly bem enfatizou, não bastava apenas citar as escrituras neste confronto, pois os mestres gnósticos já estavam fazendo isso. Por isso foi necessário mostrar-lhes quão infundada era a tal tradição apostólica proclamada por eles, através de uma tradição, de um ensinamento apostólico, qual, mais uma vez, não contrariava as doutrinas dos livros inspirados, tampouco adicionava algo novo em termos doutrinários. Falo aqui de doutrinas fundamentais. Para Irineu, essa tradição era o cânon da verdade. Para Tertuliano, era semelhante à regula fidei, do latim, a regra de fé. Embora a palavra tradição, segundo Kelly, tenha sido usada de uma maneira mais abrangente na boca de Tertuliano, significando também aquilo que os cristãos vinham praticando desde os primórdios, como a tríplice imersão no batismo, o sinal da cruz, etc., a tradição defendida por Tertuliano neste confronto foi praticamente a mesma defendida por Irineu. Como se não bastasse, os mestres gnósticos, quando interpretavam as passagens das Escrituras, lembrando que nessa época não havia divisão em capítulos nem a subdivisão em versículos, isso aconteceu séculos depois, desconsideravam o contexto da passagem. Irineu e Tertuliano bateram nessa tecla também, dizendo que a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é harmônica, devendo ser interpretada à luz de seu plano fundamental, ou à luz do seu contexto. Elas, as Escrituras, deveriam ser lidas como um todo. Eles estavam dizendo, em outras palavras, atentem não apenas para o que está escrito nas Escrituras, mas para o que também está escrito. Mais uma vez a história mostrando que devemos arrancar as nossas viseiras durante a interpretação bíblica. É preciso um olhar geral, focado em todo o conselho de Deus. Do segundo século, podemos ir para o século XVI. João Calvino enfrentou o mesmo problema. Aliás, esse é um problema que enfrentaremos durante a existência da Igreja na Terra. O grande reformador de Genebra, em sua Magnum Opus, claro que estou falando das Institutas, volume 3, capítulos 21 e 22, aborda temas como a eterna eleição, a predestinação, a razão da nossa eleição, ou seja, os salvos não são salvos porque são santos, mas são salvos para as boas obras, ou seja, a nossa soteriologia. E segundo ele, muitos dos seus contemporâneos estavam afirmando que, biblicamente falando, um homem e uma mulher genuinamente salvos podem, ao longo da jornada cristã, perder a salvação. E eles diziam: vejam mais uma vez o problema em ater-se apenas no que está escrito. Judas foi escolhido por Cristo, andou com o Mestre, foi um dos apóstolos, obrou com os 11 e mesmo assim traiu a Cristo, foi o filho da perdição, não se arrependeu, finalmente perdendo a salvação. O que Calvino fez? Como os santos doutores que o precederam, Calvino muitas vezes se refere assim aos pais da igreja, por exemplo, ele arregaçou as mangas e mostrou-lhes o que também está escrito sobre Judas. E ele começa com o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6 e versículo 70, que diz: não vos escolhi eu aos 12, contudo, um de vós é um diabo. Cristo está falando de Judas, claro. Jesus está mostrando quem é trigo e quem é joio, quem são as suas verdadeiras ovelhas, aquelas que de fato ouviram a sua voz como bom pastor, e nada pode arrebatá-las de suas mãos. Nada, como diz em Romanos capítulo 8, nem a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderiam separar os discípulos, exceto Judas, de Cristo. Além disso, Calvino continua: ainda no Evangelho segundo escreveu João, temos o registro da magistral oração sacerdotal de Cristo, onde ele ora por si mesmo, pelos discípulos e pelas futuras ovelhas. E pelos discípulos foi dito: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, os trazidos pelo Pai foram apenas 11, não 12. Judas nunca foi salvo. Sim, Judas
nunca foi salvo. Nunca te conheci. Essa será a palavra de Cristo no dia da ira ao fio da perdição, conforme registrado em Mateus 7:23. Mas houve um chamado, e Judas e os 11 atenderam a tal chamado divino. Chamado para quê? Como disse Calvino, chamado para o ofício apostólico, o qual não implica em salvação neste contexto, o que se coaduna perfeitamente ao contexto escriturístico. Por exemplo, Mateus 22:14, uma passagem muito conhecida, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas é preciso deixar claro, a palavra chamado na Escritura sempre implica em não salvação, como neste caso em Mateus 22:14, vinculado a Judas? Absolutamente não. Por exemplo, em Romanos 8, 29 e 30, os salvos são, na eternidade, em primeiro lugar, conhecidos de antemão por Deus, em segundo lugar, predestinados, e no tempo são chamados, justificados e glorificados. E serão glorificados com a glorificação final, onde o mortal se revestirá da imortalidade e o corruptível se revestirá da incorruptibilidade, conforme a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, um texto áureo sobre a ressurreição do corpo. Essa é a famosa corrente dourada de 5 elos, conforme ensinou William Perkins, um puritano famoso no século XVI. Quais são esses 5 elos que formam essa corrente dourada na vida do salvo? Recapitulando, primeiro elo, os salvos são conhecidos de antemão desde a eternidade por Deus. Segundo elo, a predestinação. Terceiro elo, chamado. Quarto elo, justificação. Quinto elo, e não menos importante, a glorificação. Há o chamado geral e o chamado eficaz, exemplificados nessas passagens das Escrituras. Ou seja, em Mateus 22 temos o chamado geral e em Romanos 8 o chamado eficaz. Os chamados de Romanos 8 e 30 foram conhecidos e predestinados na eternidade por Deus. O chamado, neste caso de Romanos 8, é uma continuação da obra salvífica desde a eternidade, registrada em pergaminhos eternos. Ou seja, estes chamados do tempo já são conhecidos por Deus e predestinados antes de nascerem, exatamente como descreve Romanos capítulo 9 em relação a Jacó e Esaú. Leiam. Aplicando tudo isso ao colegiado apostólico, quantos foram chamados? 12 homens. Quantos foram escolhidos? Apenas 11 homens. Importante salientar também o duplo aspecto da igreja. Que duplo aspecto é esse? Calvino descreve-os nas Institutas, volume 4, capítulo 1. Assim como Lutero, ele escreveu sobre o duplo aspecto da igreja, o aspecto visível e o aspecto invisível. A igreja, no seu aspecto invisível, é constituída só dos santos, cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Já no seu aspecto visível, a igreja é constituída também por réprobos, juntamente com os filhos da luz. Destaque para a parábola do trigo e do joio. Aplicando isso ao corpo apostólico, quem era a igreja visível? 12 homens. Quem era a igreja invisível? Apenas 11 homens. Perceberam como a Bíblia é perfeita? Como não há curto-circuito doutrinário nela? É preciso saber interpretá-la, mas não à luz das experiências humanas, não à luz do que eu acho, mas à luz da própria Escritura. Sim, a Escritura é sua própria intérprete. Foi o que Cristo fez na tentação com o diabo, foi o que Irineu e Tertuliano fizeram, foi o que João Calvino fez e foi o que nós fizemos aqui rapidamente em relação à palavra chamado. Um texto lança luz a outro texto, uma passagem lança luz a outra passagem. É a famosa analogia fidei, do latim, analogia da fé. Tem relação com a interpretação da Escritura. Outro termo empregado é a analogia scripturae, também do latim, que significa analogia da Escritura. Trata-se de uma regra áurea da hermenêutica bíblica e abundantemente presente na literatura teológica. Kelly, no seu livro Patrística, já mencionado, fala-nos sobre a analogia da fé. Sproul, na sua obra Pela Cultura Cristã, o Conhecimento das Escrituras, também aborda o tema analogia da fé. Leland Ryken, no seu livro Santos no Mundo, pela Fiel, também mostra-nos como os puritanos consideravam essa maneira de interpretar a Escritura tão preciosa e inegociável. Está no capítulo 8, chamado a Bíblia. A analogia da fé consiste basicamente no seguinte: uma passagem da Escritura de difícil interpretação deve ser clarificada com outros textos da Bíblia, e nenhuma doutrina fundamental da Escritura entra em conflito com ela mesma, ou seja, é a Bíblia interpretando a Bíblia. Como funciona na prática? Nós podemos conceituar de uma maneira mais detalhada a analogia da fé com o que um dos nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, fala-nos acerca da interpretação da Escritura. Está no capítulo 1 da Escritura Sagrada, seção 9. Pergunto: existe uma regra infalível para a interpretação da Escritura? Sim, foi o que os doutores de Westminster descreveram na Confissão. Resposta:
A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. Portanto, quando houver uma dúvida sobre o sentido verdadeiro e pleno de qualquer passagem da Escritura, que não é múltiplo, mas único, importante, ela pode ser pesquisada e compreendida por outras passagens que falem mais claramente. O texto é autoexplicativo, ou seja, você, meu amigo, minha amiga, estão lendo a Escritura e se deparam com uma passagem, um versículo cujo significado não é claro no próprio texto, ou no próprio versículo, ou na própria passagem. O que vocês devem fazer? Coloquem em prática a analogia da fé. Como? Busquem compreender este versículo à luz do capítulo no qual ele está inserido. A dúvida permanece? Continuem. Tentem compreender este versículo à luz da epístola ou do livro no qual ele está inserido. A dúvida persiste? Não desistam. Tentem compreender este versículo à luz de toda a Escritura. Claro, com oração, submissão, espírito de humildade, sabendo que o Deus Espírito Santo é o juiz supremo nessa matéria, como diz a nossa confissão, consultando o seu pastor ou seu irmão ou irmã em Cristo, caso você não consiga achar uma solução sozinho ou sozinha, analisando a Escritura com os materiais disponíveis. Com certeza a interpretação correta será aquela que se harmonizará com o restante da palavra de Deus escrita, pois a palavra de Deus é santa, perfeita, luz e poderosa. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quem é Deus? O Deus revelado. Quais são os seus atributos? No que consiste o seu plano redentivo onde ele é glorificado? As respostas estão na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Deus usou aproximadamente 40 homens para escrevê-la. Pessoas de diferentes perfis. Homens intelectualmente robustos como Moisés, Esdras, Salomão, Isaías, Daniel, Lucas, Paulo e outros. Mas também homens mais simples nesse aspecto como Amós, João, Pedro e outros. No entanto, foram todos capacitados por Deus para o registro da revelação especial de uma maneira inerrante e inspirada. Deus capacitou todos estes homens. Toda a Escritura é divinamente inspirada, como disse o apóstolo Paulo na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Consideremos, durante o nosso processo interpretativo, o texto e o contexto do livro sagrado, pois aqueles que distorcem a Escritura o fazem para sua própria condenação, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 16. Lembrando que o lema da reforma em relação à Escritura não foi apenas sola Escritura, mas tota Escritura, ou seja, toda a Escritura. Isso significa que nós devemos analisar a palavra de Deus, meditar nela, de Gênesis ao Apocalipse. Devemos nos familiarizar com todo o conselho de Deus. Concluindo, vimos hoje a importância do conhecimento bíblico. Conhecimento este ordenado pela própria Escritura. Passagens interpretadas isoladamente estão na base dos ensinamentos heréticos, os quais distorcem as doutrinas fundamentais da nossa fé. A Bíblia é como um corpo, imaginei, constituído de apenas dois órgãos, o Antigo e o Novo Testamento, os quais juntos formam um sistema perfeito, cheio de artérias, dentro das quais corre o precioso sangue do Cordeiro, oxigenando cada passagem, oxigenando cada profecia do texto sagrado para a glória do Deus triuno todo-poderoso, nosso Salvador. Levantemos essas duas bandeiras ao interpretarmos as Escrituras, texto e contexto, e ao mesmo tempo clamemos como salmista no Salmo 119, 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus decretos, então os guardarei até o fim. Lembrando que Cristo não é o centro só da Escritura, mas de toda a existência. O apóstolo Paulo foi claro na sua epístola aos Efésios 1:10. Todas as coisas convergem para Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Espero que você tenha sido instruído neste vídeo. Se você já sabia dessas verdades preciosas, continue combatendo o bom combate. Obrigado a você que chegou até aqui, um grande abraço e a gente vai se falando.